Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui neste canal de oração. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde deste domingo, hoje 23 de janeiro de 2022. Estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor, para juntos, daqui a pouquinho, estarmos fazendo uma oração em favor de todos vocês que estão aí nos acompanhando. Quero te convidar para daqui a pouquinho nós unirmos em oração, buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor, porque nós como cristãos não podemos ficar sem a presença do Senhor. A coisa mais maravilhosa que o ser humano pode ter é a presença de Deus na vida dela. Devemos preocupar como o salmista Davi, que ali no Salmo 51 ele clama a Deus: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, não retire de mim a tua presença. Olha, pode retirar meu trono, pode tirar os meus filhos, pode tirar a minha família, mas não retires de mim o teu Espírito Santo, não retire de mim a tua presença. Essa deve ser a nossa, nós devemos ansiar por isso, a nossa preocupação, né? Ter a presença de Deus na nossa vida, porque quando a presença de Deus está na vida do ser humano, ela consegue vencer todos os desafios que tem pela frente. A presença de Deus não nos ausenta de problemas. A presença de Deus não tira os problemas da nossa frente, mas ela nos capacita a vencer todos os desafios. Pode ser gigantes que se levantam, adversidade, tem situações que parecem aos nossos olhos não ter solução, não ter como fazer mais nada. Há situações que nós chegamos, à inércia, não tem como fazer mais nada, mas se Deus estiver conosco, se Deus agir em nosso favor, Ele é especialista para transformar caos em bênção. Deus é especialista para mudar situações. Aquilo que para o homem é impossível, para o meu Deus, para o nosso Deus é possível. Então, precisamos buscar a presença de Deus. O Senhor Jesus, ele fala sobre isso aqui em Lucas capítulo 18. Olha só, é uma coisa que muitas pessoas pensam que a oração é uma coisa que Deus não preocupou com ela. Que Jesus não ensinou que o cristão deve orar. Não, ao contrário. Jesus sempre se preocupou. E ele não só se preocupou, como ele nos deu o exemplo. Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem que sempre estava buscando a presença de Deus. Aqui, ó, Lucas capítulo 18 fala assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus sempre ensinava os seus ouvintes com parábolas, uma comparação, uma historinha, que todos pudessem entender, da maneira que eles entendessem. Então aqui ele contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então a oração na vida do cristão é dever. É dever, não é opção. Nós temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não podemos desfalecer. Não podemos desanimar. Não podemos baixar a guarda. Não podemos recuar. Não podemos negligenciar a oração na nossa vida. Por isso que estamos aqui todos os dias orando. É um alimento, É um exercício espiritual a oração. Quanto mais você ora, mais forte espiritualmente você fica. Lógico, acompanhado da leitura da palavra de Deus. Sempre batemos nesta tecla. Você e eu precisamos de ler a Bíblia Sagrada. E precisamos de orar. Oração e leitura da palavra. Duas companheiras que nós não podemos deixar de lado. Duas situações que nós devemos ter esse hábito, esse vício. O vício do cristão deve ser orar e ler a Bíblia, é o melhor vício. Que com certeza isso nos faz vencer todos os desafios que temos pela frente.
Como eu disse aqui no início, todos nós, eu tenho, a minha esposa tem, você tem problemas difíceis pela frente. Eu tenho adversidade. Tem momentos que eu acho que eu não vou conseguir. Tem momentos que eu acho que eu vou sucumbir. Mas eu sempre olho para Jesus. Olho para a palavra de Deus. Quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu viajo dentro dessa palavra. E vejo Deus agindo na vida do ser humano, cuidando do ser humano, agindo, trabalhando, nos dando discernimento, direção. Aí eu, como se diz, aí eu descanso no Senhor. Aí eu deixo Ele guerrear as minhas lutas. E somente confio. Porque Ele sim que vence as nossas batalhas. Então que Deus possa nos ajudar. Então Jesus começa essa parábola aqui no capítulo 18 de Lucas. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Como eu disse, oração não é opção para o cristão. É dever. Então se não oramos, estamos em débito com Deus. Estamos falhando. Estamos pecando. Estamos falhando. Se não oramos, estamos falhando. Olha, e orar sempre e nunca desfalecer. Irmãos, não podemos desistir. Quantas pessoas começam a fazer um curso, começam a fazer um negócio, uma obra, começam a fazer algum empreendimento e para no meio do caminho. Deus não tem prazer nisso. Precisamos ser insistente, persistente, constante, perseverante. Deus gosta do homem e da mulher perseverante. Eu falo na obra de Deus, mas também na vida secular. Quantas pessoas começam a fazer um curso, começam a estudar, começam a fazer um trabalho, um projeto, montar alguma coisa e para no meio. Começa a ver as dificuldades, ele para. Então como que Deus vai te abençoar? Como que você vai testemunhar se você parou? Se você não foi até o fim? Se você não foi mais além? Se você parou e estacionou? Então precisamos, irmão, ser constante na obra de Deus, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no casamento. Tem pessoas quando vê problema no casamento, desde ele trabalhar para resolver os problemas, ele abandona o lar, abandona a família, vai embora. Acha que isso é solução. Isso é covardia. Isso é covardia, isso é feio. Nós precisamos encarar os desafios, os problemas. Vamos estar com um problema no casamento, vamos resolver. Senta com a esposa e resolve. Se for preciso, ceda. Tanto a esposa como o homem tem que ceder. Nós não podemos deixar a nossa arrogância valer. Temos que ceder. O segredo é descer. O segredo é descer um degrau diante de situações que envolvem família. Se o homem cede, se a mulher cede, com certeza vão chegar no acordo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ser prudentes, vamos ser perseverantes, vamos ter uma vida de oração, porque é dever. Ore pelo seu casamento, ore pelos seus negócios, ore pela sua empresa, ore pelos seus amigos, ore pela sua família, ore pelo Brasil. Mas é muito mais fácil nós sentar e questionar, falar mal dos políticos, falar mal do presidente, falar mal do Brasil, falar mal da igreja, falar mal do pastor, do que nós dobrarmos o nosso joelho e orarmos pelas autoridades, como a Bíblia nos ensina. Desde nós ficarmos falando mal, criticando, se nós orássemos, temos certeza, o Brasil, a igreja, tudo estaria melhor. Mas nós temos falhado. E Jesus fala que é um dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca, Jesus fala nunca. Quando Jesus fala nunca desanimar, nunca desfalecer, ele fala que vai até o fim da sua vida. Vai orando até o dia da sua morte. Não desfaleça. Não recue, não desanime. Se nós formos olhar esta história desta parábola, vai falar de uma viúva que batia na porta de um juiz iníquo. O juiz não temia a Deus, não temia os homens e não queria nem saber de ouvir a causa daquela viúva. Mas de tanto ela insistir, o juiz iníquo, ele fez justiça para aquela mulher. Então Jesus nos deixa esse exemplo de oração. Temos que insistir, temos que orar, temos que buscar.
Se a bênção não chegou, já faz um ano que você ora, vai um pouco adiante, ore mais um ano, 2, 3, se for preciso. Mas não desfaleça, porque como eu falei, a oração é um exercício. Quanto mais você ora, mais forte você fica. Ainda mais se você lê a Bíblia, ainda mais se você tem o hábito de meditar na palavra de Deus, porque a Bíblia nos ensina, Deus nos ensina, meditar nessa palavra de dia e de noite. Como é difícil, né, irmãos? Como é difícil ter o hábito de ler a Bíblia. Os brasileiros não têm muito hábito de ler, né? A maioria dos brasileiros não gosta de ler. Acha entediante, não tem paciência. Ainda mais quando vamos ler a palavra de Deus, que é um livro escrito uma linguagem diferente da nossa. É um livro que foi escrito há muitos anos, séculos atrás. Mas uma coisa eu te falo. Se você clamar a Deus, pedir orientação do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo abra sua mente para compreender a palavra, ele é o melhor intérprete da Bíblia, sabe? Porque é ele que escreveu. Não existe um melhor intérprete para a Bíblia do que o próprio Espírito Santo, porque foi ele que inspirou os homens para escrever essa palavra acerca de um tempo de 1.600 anos. Olha que coisa tremenda. Do Gênesis ao Apocalipse, levou mais ou menos 1.600 anos para concluir. E 40 escritores diferentes, regiões diferentes. Mas no total, a gente vê a mão de Deus, que a Bíblia trabalha de uma maneira diferente. Apesar de ser 40 pessoas diferentes, cada um escreveu naquilo que eles possuíam, naquilo que eles tinham. Deus não ditou. Deus não transformou os escritores em robôs, não. Eles escreveram naquilo que eles pensavam, cada um com a sua cultura, cada um com o seu entendimento, porque tem reis, tem pescadores, tem doutores de intérprete, que, como no caso do Paulo, que escreveu a Bíblia também, mas tinha pessoas muito simples que escreveram, boieiros, pessoa que tomava conta de gado, agricultor. Então, mas tudo, apesar dessa diversidade, no final ela é única, ela se completa, ela não entra em contradição. Por isso nós temos certeza que a única regra de fé para a nossa fé é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, ela não contém, é a palavra de Deus, única. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, sempre eterna palavra de Deus e sempre atual palavra do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não podemos desanimar. Não podemos desfalecer. O que é desfalecer? Cair, desanimar, desfalecer. O homem desfaleceu, quer dizer, está como morto. Não podemos perder a batalha. Precisamos estar dia a dia, dia após dia, orando sem cessar. Os dias são maus. Ore pelo Brasil. Ore por nós. Ore pelas nações. Ore pela igreja perseguida. Ore pelos seus vizinhos. Ore pelo bairro onde você mora. Para Deus salvar o seu vizinho, de perto, de longe. Ore para Jesus salvar os seus parentes. Ore para Jesus abençoar os nossos representantes. Temos que pedir a bênção de Deus. Deus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a orar para essa gente. Para termos uma vida quieta e sossegada. Que Deus nos ajude nessa tarde. Falando em oração, eu não posso terminar essa programação sem orar por vocês e com vocês. Então eu convido, vamos unir em oração neste momento, crendo no poder do nosso Deus. Amantíssimo Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus, Pai, que estamos aqui mais uma vez agora nesta tarde desse domingo, 23 de janeiro de 2022. Senhor, eu quero agradecer o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Pai, pela vida eterna, pela salvação, pelo dom da vida, pelos livramentos, pela saúde, pela paz. Meu Deus, por podermos estar aqui na Tua presença,
Só temos que louvar o Senhor, Pai. Meu Deus, eu quero apresentar a vida de todos os nossos ouvintes, Pai, nesta tarde. Visita os nossos ouvintes, Pai. Visita essas pessoas que nos acompanham aqui neste canal de oração. Cura as enfermidades, liberta os cativos, dá paz, Senhor, para os oprimidos. Abre portas que estão fechadas. Meu Deus, alega o triste nesta tarde. Dá esperança para aqueles que estão desesperançados. Meu Deus, em nome de Jesus, visita os nossos ouvintes. Quebra toda seta maligna. Meu Pai, todo mal nesta tarde caia por terra. Meu Deus, ajuda-nos a termos uma oração perseverante. Ajuda nós termos o hábito de orar, porque a palavra do Senhor fala que é dever. Nos ajuda a cumprir esse dever. Pai, esses nossos ouvintes também que não conseguem ler a Bíblia, não conseguem entender, não têm o hábito de ler a Bíblia. Pai, visita essas pessoas, que elas possam ter o desejo de ler, de meditar, de estudar e viver a Tua palavra, Pai. Tira todo impedimento, toda barreira, toda ação do inimigo que não quer que leiamos a Bíblia, porque ele sabe, se nós conhecermos a palavra de Deus, nós não seremos enganados. Como o próprio Satanás tentou lubrificar Jesus ali na tentação no deserto, mas a Bíblia nos fala, a Bíblia nos mostra que Jesus venceu Satanás pela palavra de Deus. Senhor, nos capacita, nos dá autoridade e graça, nos unja com Teu Espírito Santo, abra o nosso entendimento para entender as Escrituras. Pai, visita o Teu povo nesta tarde, visita os que estão enfermos, cura as enfermidades, Pai. Eu repreendo todo tipo de enfermidade nesta tarde. Toca, Senhor, nestas vidas, do alto da cabeça às plantas dos pés, que toda dor, que toda doença, toda infecção, todo mal seja repreendido, em o nome de Jesus, vai embora. Visita aqueles que estão hospitalizados, meu Deus. Visita aqueles que estão hospitalizados, meu Deus, envia a cura, envia o milagre. Meu Deus, faz o milagre nesta vida dessa pessoa que está desenganada, entubada, desenganadas pelo médico. Visita essas pessoas, meu Pai. Faz o milagre na vida dessas pessoas que estão hospitalizadas. Também oro, Pai, por pessoas que estão enfermas, doentes, mas emocionalmente. Pessoas que estão depressivas, Pai. Senhor, tomam remédio para se controlar. Deus, visita, Pai, repreende esse espírito de depressão, espírito de ansiedade, espírito de inferioridade, meu Deus. Toca nestas vidas. Meu Deus, Pai, liberta esta mulher, este homem que está sofrendo de depressão. Toda depressão, meu Deus, como o Senhor cura o físico, o Senhor também cura a alma, cura o interior das pessoas. Cura esta pessoa que está depressiva, Pai. Cura esta pessoa que está angustiada, esta pessoa que está para baixo, pensando em tirar a própria morte. Meu Deus, em nome de Jesus, que este mal vá embora. Visita, Pai, a mente, visita o corpo, visita o coração. Faz uma obra na vida dos nossos ouvintes. Liberta, transforma, muda a história de pessoas esta tarde, ó Pai. Senhor, esta é a oração que nós fazemos. E eu quero entregar todos os pedidos, eu quero entregar todos os nossos ouvintes nas Tuas mãos, Senhor. Cuida dos nossos ouvintes, cuida de cada um de nós, Pai. Essa é a oração que eu faço e já te agradeço, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Toma posse do Teu milagre, toma posse da Tua bênção, que o Senhor Deus te abençoe, que Deus toque na sua vida nesta tarde de domingo. Você que pode, hoje, domingo, dia de culto, aí que você que pode, procura uma igreja mais perto da tua casa, vai congregar, vai louvar a Deus, você que tem condições, não deixe de congregar, não deixe de estar unidos com os irmãos e louvando ao nome do Senhor. Faça isso, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e abençoada em nome de Jesus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E até mais, às 0 horas, se o Senhor permitir, estaremos aqui mais uma vez na oração da madrugada. Vocês são nosso convidado. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.